Nós já passamos por inúmeras crises, não é isso? Passamos por crises políticas, por crises econômicas, por crises de crédito. Só que, recentemente, nós passamos por uma crise sobre a qual nós não tínhamos um antídoto. Nas crises políticas, bastava substituir os políticos, não é isso? Nas crises econômicas, acionar determinados mecanismos. E nas crises de financiamento, então, fazer com que as coisas voltassem. Então, as crises tinham mais ou menos um período de gestação pré-previstos, não é isso? A crise que se abateu sobre o mundo inteiro e também sobre o Brasil, é claro, que foi essa crise de pandemia, nós não tínhamos esse antídoto. Então, foi necessário se debater muito, se pesquisar muito, né? E, consequentemente, como todas as crises abrem perspectivas de pressões fortes sobre o mercado, essa também não foi diferente. E acabou resultando, né, em excelentes oportunidades de investimento. O governo foi progressivamente reduzindo as taxas de juros. E essa redução de taxas de juros resultou em que aqueles que estavam acostumados a aplicar na renda fixa acabaram fugindo da renda fixa e vindo para o mercado de ações, interpretando que talvez o mercado, através de fluxos especulativos, pudesse traduzir em resultados eficientes. Então, esse pessoal que entrou agora no mercado, eles não são investidores, eles são especuladores. Eu tenho absoluta segurança disso, a gente verifica por quê? Por causa do desenvolvimento do mercado, do desenvolvimento dos preços, não é isso? E da postura, a postura que se colocou no mercado atualmente, né? Nós temos hoje uma figura que tem exercido uma pressão muito forte sobre as cotações. São as locações, né? Eu considero que a locação é um estelionato, mas enfim, o governo não acha, a CVM acha que não, então a gente tem que até alguém se conscientizar de que isso é um estelionato. Então as locações, elas são feitas em grande escala. Eu poderia até citar alguns, a IRB, por exemplo, que é um papel que eu venho acompanhando com muito interesse. Ela chegou a ter 165 milhões de ações locadas. Então, o que acontece? O cidadão loca uma ação, tá certo? E ele vem com esse pacote de ações no mercado. Ele acaba gerando o quê? Ele acaba gerando uma pressão, tá certo? E essa pressão faz o quê? Ocasiona uma diferença de preço para baixo. O preço diminui. Aí o que ele faz? Eu vou dar um exemplo prático. Ele alugou por aí ele leva o papel até 60, 70 centavos. Quando chegou a 60, 70 centavos, ele recolhe e devolve. Essa operação, uma especulação desenfreada e que conduz o preço a uma situação de inadequada, né? Um preço não se forma com fatores naturais. A gente poderia até dizer que é um preço que foi manipulado, tá certo? Eu costumo analisar os números, evidentemente, porque isso é o fundamental, não é isso? A Cielo, ela chegou a ser uma empresa que teve o seu preço, né, a 24 e alguma coisa, eu não me recordo exatamente. Quando ela produzia resultados de 1 bilhão e 800, 2 bilhões. Ocorre que começaram a ingressar no mercado concorrentes para a Cielo, meios de pagamento, não é isso? Então vieram inúmeras empresas. Essas inúmeras empresas acabaram resultando numa concorrência forte e a Cielo já não teve mais aquela postura monopolística que ela possuía. Aliado a isso, vieram todos os problemas ocasionados pela Covid, tá certo? Os problemas da Covid, eles fizeram o quê? Eles produziram uma retração extraordinária, poderosa, nos meios de pagamento. Então, muita gente deixou de comprar, o camarada deixou de ir no supermercado, deixou de ir no shopping, deixou de almoçar, enfim. Então, os meios de pagamento diminuíram muito. A Cielo chegou a 2019 a dar prejuízo. Aí, imaginem só, ela caiu para 2,20. Muito bem. Agora, no ano de 2021, ela já começou a produzir resultados positivos.
Então, nos 9 meses de 2021, ela gerou um resultado de 66 milhões. Então, ela está voltando devagar, não é? Ela está voltando progressivamente. Só que os números voltam, mas a cotação não está voltando. Por quê? Porque existe uma alocação muito forte, muito grande dos grandes fundos, e esses grandes fundos eles fazem o quê? Eles pressionam o preço, seguram o preço, para que eles possam recomprar as ações. Só que, em relação a IRB, em relação a Cielo, eu acredito que deva estar acontecendo o seguinte: os fundos estão vendendo, alugando, vendendo, diminuindo o preço, mas tem quem está comprando. Eu, por exemplo, estou comprando. Então, o que está comprando também, Cielo também estou comprando. Então, o que ocorre? Eu estou comprando exatamente por causa desses números que eu falei para você, né? A gente não está enxergando assim, a gente está enxergando para frente. Então, vamos supor que a Cielo, o ano que vem, ela volte a dar 1,5 bilhão de resultado. Ela não vai custar R$2. Andaram produzindo análises e recomendações em relação a preço-alvo, ou preço justo, tá certo? Então, por exemplo, o Safra, ele interpreta, está aqui eu anotei isso, ele diz que o preço justo da Cielo é R$4,80. Mas nesse preço de R$2,20 ele não recomenda comprar. O Credit Suisse acha também que o preço justo da Cielo é R$4,80, mas ele não recomenda comprar. O BofA acha que o preço justo da Cielo é R$5,80, mas ele não recomenda comprar. O BBI acha que o preço justo da Cielo é R$3,90, mas ele não recomenda comprar. E o Itaú BBA acha que o preço justo da Cielo é R$5,50, mas ele não recomenda comprar. O único que recomenda comprar é a Genial. A Genial interpreta que o preço justo da Cielo hoje devia ser R$3,30, e ele acha que tem que comprar. Então, o que você deduz da interpretação que esses fundos fazem? Eles estão alugados e vendidos. Ele te fala, não compra, deixa que eu preciso comprar. O aplicador, pessoa física, ele tem que começar a aprender o seguinte, a avaliar com algum sentimento de desconfiança também. Por exemplo, se eu faço essa leitura, por que ele também não pode fazer? Então, se ele fez o seguinte, o papel está R$2,20, agora subiu um pouquinho para R$2,40, e R$2,40 e pouco. Se ele está vendo isso e está notando que essas casas de análise, que são uma expressão mais forte do mercado, se eles estão falando que ela vale 5, mas por que não comprar? Então você tem que ter um pouquinho de malícia também, né? Entende? Então eu acho o seguinte, se ele acha que vale 5, está 2, e ele fala para não comprar, deve ter alguma coisa aí, né? Porque ele deveria falar, não, a 2 e pouco vocês podem comprar, que é um bom negócio. Então, a leitura que você faz é o seguinte, é uma leitura assim mais pragmática, eu diria, mas na verdade é uma leitura que é o certo. É o certo, a leitura certa é essa. Ele não quer que você compre. Por quê? Porque eles estão com os papéis locados e vendidos. Então, eles querem o quê? Eles querem que você não compre para abrir possibilidade deles comprar. Então, a estratégia é o seguinte, é questão de projeto. A IRB ela teve um período de muito má gestão. E foi contratado um economista muito bom, muito competente, e da linha de seguros, né? Especializado em seguros, que foi o Antônio Cássio, que hoje, inclusive, ele é presidente do conselho. E ele rearranjou todos os fatores da IRB, né? Rearranjou toda a contabilidade, e acabou tendo que chamar uma subscrição para poder tampar o buraco que foi criado por aquela má gestão. Foi feita essa subscrição, teve êxito total, essa subscrição foi a 6,93, e agora o papel está de novo dentro dos trilhos, né, para voltar a prosperar, está entendendo? A IRB ela não é uma seguradora, ela é uma resseguradora, não é isso? Então, o que acontece? Todas as companhias de seguro, elas obtêm os seus prêmios e uma parte é passada para a IRB, está correto?
Então ela tem o custo operacional, o custo operacional dela é muito menor, porque ela não tem que captar, ela já tem o produto. Então, em vista disso, a sensação que eu tenho é que ela logo, logo, por quê? Porque esse mundaréu de sinistros que nós tivemos com a pandemia vai terminar, pelo menos está terminando. Então, eu acho que isso daí vai poder ressurgir novamente os resultados positivos, tá certo? O problema de governança acabou, não é mais. O problema de má gestão também não existe mais. Então, o simples fato de não haver uma má gestão, nós interpretamos já que a IRB tem assegurado, né, um futuro brilhante pela frente. Eu não tenho dúvida nenhuma que ela vai voltar a registrar lucros, não é isso? A nossa visão, ela não é uma visão de momentânea. A nossa visão é uma visão mais de longo prazo, de médio e longo prazo. Então, nós não estamos olhando a IRB assim, nós estamos olhando a IRB um pouco mais para frente. O brasileiro, ele é um agiota, por excelência, né? Porque ele foi seduzido, conduzido para ser sempre um emprestador de dinheiro. E é o que ele sempre fez em relação à caderneta de poupança. Agora que os percentuais de remuneração caíram, as taxas de juros, é claro, então ele veio para um mercado que talvez ele pudesse tirar algum partido. Mas foi isso que deu uma acelerada no mercado eu diria, entre março e mais ou menos até setembro. O brasileiro que investir nunca vai perder, tá certo? Aquele que especula, esse sim vai perder. Aliás, sempre perderam, né? Eu não conheço nenhum especulador que chegou e falou, não, eu ganhei na Bolsa, tá entendendo? A consequência de quem especula no mercado de valores, num mercado de valores como o nosso, é trágica. Pode acreditar que é trágica. Elas nos oferecem oportunidades, tá certo? Porque eu não sei se eu já disse isso aí a você, mas no nosso país, a definição de mercado, que é mercado de risco, ela não deve ser encarada nesse critério, com essa definição. Aqui nós temos risco. Você vê, o Banco do Brasil, até questão de um mês atrás, eu fiz um quadro comparativo das ações e da perspectiva de resultado, enfim, e da oportunidade de se comprar ações dos 4 bancos. Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander. Imagine você, o Banco do Brasil, até a semana passada, porque ele soltou um balanço agora e eu preciso ver qual é o novo valor de patrimônio. Mas até a semana passada, o Banco do Brasil, o valor patrimonial dela era R$ 50,20. Sabe qual é o preço de ação dela? R$ 29. Então, quer dizer, você está comprando uma estrutura pela metade do preço. Então, você não tem risco. Eu tenho o Banco do Brasil, Banco Santander, Klabin, Suzano, tá entendendo? Semig. Essas são as mais antigas. Eu acho que existem 2 projetos aí no mercado que ainda não se completaram. Um deles é o da Cosan. Eu acho que a Cosan, ela ajustou uma série de projetos aí, e hoje ela tem, eu não me lembro quantas são as usinas, né, de álcool que ela possui. Ela tem também terminal sucro-alcooleiro no Porto de Santos. Ela comprou também a América Latina Logística, que se transformou numa empresa chamada Rumo. Se a memória não me trair, eles têm 2.000 e poucas locomotivas e mais de 20.000 vagões, né? E tem também agora a parceria que eles fizeram com a Shell, não é isso? Então eu acho que a verticalização está perfeita. É só esperar um pouquinho as coisas surgirem e os resultados sair, entendeu? Então a questão de uns 10 anos passados, mais ou menos, 2009, eu andei comprando algumas ações da Cosan a R$ 4,00. Eu vendi agora, recentemente, a 90. Só que, o que aconteceu? A Cosan, em virtude desses projetos todos que ela deu início, ela fez um desdobramento das ações, tentando, claro, gerar mais liquidez para os papéis, porque ficou num preço muito alto, inibia. Então, ela fez um desdobramento. Com esse desdobramento, as ações voltaram para R$ 20, R$ 22.
E aí, nesses 20, 22 reais, elas acabaram ficando novamente uma excelente oportunidade de compra. Elas ainda estão nesse preço, né? Mas eu não vou ver esses preços muito tempo assim. E outro papel que também tem projetos excelentes é uma empresa que é nova no mercado, né? Mas ela é antiga em atividade. É a BR Distribuidora, que se modificou agora para uma empresa chamada Vibra. Então ela não vai ficar só na distribuição de combustível agora. Ela vai ficar o quê? Na comercialização de energia elétrica. Porque o presidente dela, que é o Wilson Ferreira Júnior, ele tem um expertise fantástico na questão de comercialização. E a Vibra acabou comprando uma das maiores empresas de comercialização de energia. Então eu vejo isso como um fator extremamente positivo. Então a Vibra agora não é só distribuição de combustível, ela é uma empresa de várias fontes de energia, não é isso? Então eu acho que ela vai ter ela vai prosperar bastante. E ainda pelo seguinte também, né? Quem comprou essa participação de 36% da Petrobras, na BR, pagou 26%, tá certo? E esse pessoal não é ingênuo, né? Esse pessoal comprou porque sabe que vale, né? É que o mercado, através do quê? Através das locações, eles pressionaram. Entende? Mas vai chegar uma hora que esse pessoal que comprou e alugou, eles vão ter que recomprar. A especulação, o governo vai ter dinheiro para pagar os miseráveis, não é isso? Para exercitar a sua política de populismo. Tá entendendo? Você veja quão difícil está sendo para o governo arrumar dinheiro para entrar. Aqui ele tem isso. Você já imaginou? O direcionamento que eu fiz para as autoridades foi exatamente isso. Tributar a especulação, está entendendo? E, ao mesmo tempo, aumentar a retenção do imposto de renda na fonte de 0,05% para 10%. Isso vai inibir o quê? Vai inibir o cidadão vender, porque é só na venda que ele teria essa antecipação de imposto. Com isso, você já imaginou o que poderia arrecadar? A Bolsa anunciou agora, eu tenho até isso daí, o valor médio de negociações na Bolsa no mês de outubro, foi 36 bilhões por dia. Coloca isso daí, divide por 2, dá 18 milhões, né? Põe 10% em cima de 18 milhões. Quanto dá? 1 bilhão e 800 por dia de arrecadação. Quase 2 bilhões. Então, é isso aí que o governo podia arrecadar, e não arrecada. Está entendendo? Então, tributar a especulação seria um caminho que, politicamente, ele poderia ganhar muitos votos, né? Principalmente dos empresários, né? E daqueles que eventualmente gostariam de investir no Brasil, né?